com esta pequenina introdução, porque o meu painel é essencialmente digital, vou passar ao primeiro tema, que será sobre realidade aumentada e realidade virtual, um buzz de imersão sensorial para as aprendizagens significativas. Para este tema, temos os dinamizadores, o professor Celestino Magalhães, o professor José Alberto e o professor Marco Alexandre Bento. Irá apenas ser o porta-voz deste tema, o professor Celestino Magalhães. E vou passar também a falar um bocadinho das suas notas biográficas que tenho aqui. Licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade dos Açores, mestre em Sistemas de Informação e mestre em TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, especialização em Comunicação Multimédia, em fase de conclusão do doutoramento em Ciências da Educação, na especialização da Tecnologia Educativa, do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Os interesses de investigação são o uso criativo de vídeo em educação e com a edição de vídeo usando smartphones e tablets pode ser uma estratégia pedagógica na compreensão de conceitos complexos do STEAM. É professor de Programação e Robótica, co-líder do Google Educator Group. Também pertence ao grupo do SuperTabi, Portugal, e coordenador do pós-graduação TIC Ecossistemas Híbridos de Aprendizagem no Instituto Piaget, também docente convidado do Instituto Piaget. Agradeço a todos, essencialmente agora a este grupo, estes dinamizadores, que são também nossos colaboradores no nosso FAIM em Coimbra, e tenho só a agradecer a vossa amabilidade também estar connosco, e passo a palavra ao Celestino. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, antes de começar a falar sobre o que me traz cá hoje, quero agradecer o convite e é um gosto enorme estar aqui presente perante todos vós neste encontro em partilha de práticas do que vamos fazendo no nosso dia-a-dia, enquanto professores dinamizadores e utilizando, se calhar, tecnologias e o digital na nossa prática diária. Agradecer as palavras que a doutora Hilda acabou de pronunciar acerca do meu percurso e então, falando do que hoje me traz aqui, da realidade aumentada, da realidade virtual, um buzz sensorial para aprendizagens significativas. Nós hoje sabemos que os alunos que temos perante nós, na nossa sala de aula, não são os mesmos alunos que tínhamos há 2 anos, que tínhamos há 3 anos, há 5 anos atrás. Assim sendo, e com estas transformações que nós fomos tendo no nosso dia-a-dia enquanto professores, nomeadamente devido às condições pandémicas que atravessamos os 2 últimos anos, e também, não só pela integração de tecnologias e pela parte do Ministério também da Educação ter feito chegar à maioria das escolas, e alguns casos pontuais que ainda não os têm, dispositivos tecnológicos, então, por que não explorar esta tecnologia e proporcionar aos nossos alunos algumas experiências que venham melhorar os seus percursos e os seus caminhos de aprendizagem, tornando-os então muito mais atrativos, muito mais emotivos e muito mais motivacionais. Nós sabemos que as emoções são fundamentais em tudo aquilo que fazemos. Não só nós enquanto professores, não só nós enquanto colegas que temos exatamente essas emoções sempre presentes quando falamos mais com determinados colegas do que com outros, também os alunos em sala de aula não se comportam todos da mesma maneira. E então, vamos pegar nessas sensações, vamos pegar nessas emoções que os alunos trazem e tornar as nossas aulas mais agradáveis, se calhar mais interativas e dinâmicas. E então usamos a realidade aumentada e a realidade virtual como sendo 2 aspectos tecnológicos que vão transformar a dinâmica das nossas aulas. A realidade aumentada promove uma interação entre ambientes virtuais ou objetos virtuais e o nosso mundo físico, isto é, permite que na nossa realidade física nós possamos incorporar certos aspectos digitais em que depois podemos explorar em algumas atividades que vamos propondo aos alunos para serem realizadas e podemos usar então os meios que eles têm à sua disposição.
o smartphone, que nós sabemos que a maior parte dos nossos alunos também traz consigo, ou então os tablets e os computadores que eles vão tendo e que foram distribuídos para as escolas. Sendo assim, com esta realidade aumentada, nós fazemos uma hibridização do digital no ambiente real de cada um dos alunos. Pode ser caracterizada como sendo uma combinação do mundo real e do mundo virtual, oferece uma interação com esses objetos ou com esses mundos digitais em tempo real e permite também então interagir tendo em atenção as capacidades físicas do ambiente, ou seja, as 3 dimensões que nós estamos habituados uma vez que vivemos no mundo tridimensional. Perante este desafio e perante a utilização da tecnologia, a tecnologia por si só não vem fazer milagres, ou seja, ela não vai ser a salvação para todos os males. Ela é sim mais um instrumento que nós temos à nossa disposição para tornar as nossas aulas muito mais dinâmicas e mais interativas. Claro que o professor tem que se reinventar. Nós, com tecnologia, se calhar temos que mudar algumas das práticas e incorporar este digital nas suas práticas. Eu trago-vos aqui um exemplo de um dos trabalhos, portanto, realmente, vocês vão vendo ali algumas fotografias de alguns trabalhos que os alunos vão fazendo e eles a trabalharem em ambiente de sala de aula, usando o analógico e o digital, ou seja, eles fazem a mesma parte da preparação dos trabalhos a nível de pesquisa, em trabalho de pares, em trabalho de grupos, e depois usam os dispositivos para fazer a criação digital. Este exemplo que eu tenho aqui para vocês. Nós fomos a um supermercado e contamos os seguintes frutos: 3 uvas, 6 maçãs, 5 bananas, 4 laranjas, 2 limões e uma melancia. Quando saímos do supermercado fizemos um gráfico e uma tabela sobre os frutos que nós tínhamos visto. Como vocês podem ver, é uma atividade feita em matemática. A matemática do 5º ano, quando estávamos a dar o conteúdo de estatística, do tratamento de dados, em que usamos a parte da integração do analógico com o digital. Usamos uma ferramenta gratuita de realidade aumentada, em que estes alunos, estavam a trabalhar a pares, criaram um vídeo final, porque depois dá para incorporar e fazer a junção de todos os materiais criando este vídeo, e usaram o analógico, continuamos com o papel, a caneta e as cores para fazer essa criação. Portanto, como vocês podem ver, nós não vamos abandonar o que se calhar fazíamos de uma forma, vamos sim integrar, vamos fazer uma hibridização do que podemos fazer. Portanto, nós aqui podemos juntar o melhor dos 2 mundos, equilibrar estes 2 mundos, a parte do digital, a parte da tecnologia, com a parte analógica que já fazemos diariamente. Para além disso, na realidade virtual, é uma forma, se calhar, mais avançada de permitir que os utilizadores então interajam e consigam integrar ou fazer a sua imersão em ambientes computacionais muito mais preenchidos e mais dinâmicos, e claro que vai permitir com que eles consigam vivenciar, se calhar, realidades que naquele momento não têm hipótese, ou se calhar num outro momento nunca terão hipótese de o fazer, e que nós também de outra forma não conseguimos fazer essa situação. Como vocês podem ver, nós temos ali várias idades, temos desde alunos do primeiro ciclo até alunos do segundo ciclo, e usamos aqui os tais dispositivos, os óculos de realidade virtual ou os head-mounted devices, como são conhecidos. Sendo assim, esta realidade virtual é uma forma das nossas crianças poderem manipular e poderem interagir com determinados sistemas que de outra forma se tornavam se calhar complexos e inacessíveis naquele momento. Ao serem imersos, ou seja, ao serem integrados neste mundo de realidade virtual, há aqui um conjunto de sensações, há aqui um conjunto de canais multissensoriais que nós vamos trabalhando com os nossos alunos e que vamos provocar então uma interação e uma alegria, posso-vos dizer exatamente uma alegria, porque quando nós trazemos estas tecnologias, quando trazemos este digital com estas experiências interativas e os levamos a conhecer realidades que, por exemplo, no meio onde eu trabalho, não é um meio muito socioeconómico favorável, é um meio médio-baixo, de outra forma, se calhar, eles não conseguiam proporcionar. Inclusive, como vocês podem ver ali numa fotografia, até a nossa assistente operacional teve a curiosidade de experimentar o que era isto da realidade virtual e ver o que é que os alunos estavam a ver, porque é um burburinho. Vocês não fiquem com a ideia que, se calhar, quando estamos a explorar estas tecnologias, que nós vamos ter a sala
com o dinamismo que tínhamos habituados até então, não, posso-vos garantir que há sempre uma maior dinâmica, há um barulho extra, mas não é um barulho de não se fazer algo ou está-se a matar o tempo. Não, é um barulho exatamente da motivação e da alegria com que os alunos vão explorando estas dinâmicas. Portanto, é um dispositivo, neste caso, nós usamos óculos, podiam ser capacete, são óculos que são montados, portanto, head-mounted device, são presos na cabeça do miúdo e em que eles podem interagir e ir percorrendo os tais conteúdos que nós carregamos para os óculos. Estes conteúdos são, como eu vos tinha dito, são conteúdos relacionados com, se calhar, situações que são impossíveis ou inviáveis até de o fazer, o tal visita a lugares distantes. Por exemplo, levei os alunos a visitar o interior de uma pirâmide no Egito, percorremos a muralha da China. Podemos revisitar o passado, percorrer Londres do século XVIII, com as carruagens, etc. Ou então até viagens impossíveis. A viagem no interior do nosso corpo humano, fazer o percurso de um globo vermelho desde que ele é produzido até que faz o seu trajeto ao longo do nosso corpo, o funcionamento do interior de uma máquina, simulações de intervenções cirúrgicas, permite fazer uma utilização em segurança, uma vez que os óculos permitem que os alunos o façam sentados. Tínhamos ali alunos que estão sentados, outros estão em pé, mas podem fazer perfeitamente sentados nas suas mesas. Tem uma particularidade que permite fazer utilizações ilimitadas. Temos um feedback imediato e sempre presente, ou seja, o aluno recebe logo imediatamente o feedback da sua interação, do seu contributo, da sua realização do trabalho que está a ser feito, e é um feedback visual e tátil. Nós sabemos que nem todos os alunos aprendem da mesma maneira, temos alunos que são mais visuais, temos alunos que são mais auditivos, temos alunos que até gostam mais de ler, mas ao colocar nestes canais o visual e o auditivo, permite com que as suas aprendizagens deste caminho seja feita de uma forma mais agradável e seja feita de uma forma muito mais coerente e objetiva. Usando a realidade virtual e a realidade aumentada, permite-nos ir mais além, que podemos criar ambientes web imersivos. Os metaversos, que vocês de certeza todos já conseguiram ouvir e que ouvem no dia de hoje. O ambiente web imersivo não é mais do que um ambiente digital, onde nós vamos criar uma realidade em que qualquer um de nós pode fazer exatamente aquilo que faz no mundo real. Pode socializar, pode realizar atividades, pode realizar transações, pode conversar com os colegas, pode conversar. As crianças usavam estes ambientes para marcar um ponto de encontro, uma hora específica, e conversarem e trocarem ideias dentro dos ambientes, que basicamente é uma segunda vida que vai estar ligada com esta vida real que todos eles tinham no dia-a-dia da escola, portanto, quando estão presentes na sala de aula e nos colegas durante o dia na escola. É um ambiente, para ser um metaverso, tem que ter algumas características, tem que ser um ambiente digital e interativo online, tem que ser multi-utilizador, de modo a permitir, então, que os intervenientes, que os utilizadores partilhem e interajam com os outros utilizadores que visitam aquele mundo, através de avatares. Isto é, aqueles alunos que até às vezes são mais introvertidos, que às vezes quando estão à frente de uma câmara, quando estamos a fazer um vídeo, quando estamos a fazer uma outra atividade, até se ficam mais tímidos e não se soltam tanto. Aqui, como eles não se expõem diretamente, têm sim uma personagem que o vai representar, sentem-se muito mais à vontade para realizarem as atividades que nós lhe vamos pedindo. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um ambiente web imersivo. Este ambiente web imersivo, que eu até posso já colocar em andamento, não é mais do que uma exposição. É uma exposição dos trabalhos da DAC de um 6º ano, em que este 6º ano foi desafiado a criar em família, portanto em casa, a realização e a confecção de uma refeição saudável, desde a escolha dos ingredientes até à confecção e produto final, e depois fazer um vídeo sobre ele está sem som, porque eu não sabia as condições e então tirei o som, mas depois posso facultar o endereço se o desejarem. Em que depois eles foram desafiados a criar este vídeo em família e trouxeram o vídeo para partilhar com os colegas. Para além de trabalharmos os conteúdos, no caso do 6º ano, de uma alimentação equilibrada, completa e variada, trabalhamos também em tal integração do digital, nomeadamente do vídeo, e num contexto alargado não só de sala de aula, mas também ambiente familiar.
em que todos eles criaram o seu vídeo, trouxeram o vídeo, partilharam, independentemente da ferramenta que foi usada, e que depois fizermos este ambiente web imersivo, onde eles se encontravam. Portanto, a aula aqui e a exploração dos vídeos foi feito em conjunto, já que permite a integração de todos os utilizadores, e se olharem lá para baixo, para aquela barra, temos uma série de ferramentas que nos permite conversar, permite partilhar, permite interagir com alguns objetos que possam estar no ambiente web imersivo, em que este, por exemplo, tinha os vídeos, mas vocês no seguinte vão ver já objetos tridimensionais que foram feitos num trabalho conjunto entre matemática e transdisciplinar com o inglês. Cá está, portanto, nós temos aqui um outro trabalho realizado pelos alunos, em que eles tinham que fazer uma pesquisa e um trabalho orientado sobre 10 matemáticos e cientistas famosos, e depois criar e usaram exatamente este metaverso, este ambiente web imersivo, para fazer a exposição dos seus trabalhos. Temos aqui os trabalhos realizados e, para além dos trabalhos em si, eles criaram e colocaram alguns objetos relacionados com alguns destes matemáticos e alguns destes cientistas que foram sendo explorados e que foram criando este dinamismo. É um ambiente web em que nos permite dar as aulas e transmitir os conteúdos dentro do próprio ambiente. Nós aqui estamos fisicamente, podemos fazer fisicamente, mas claro que a nível do som e tudo, cada um tinha que ser o seu canal, porque ao conversar e ao falar, se fôssemos todos, íamos ter aqui o feedback e o retorno desse som, mas podemos estar cada um em suas casas. Eu, por exemplo, à noite, com os alunos, quando eles tinham dúvidas, quando estavam a construir isso, nós marcávamos uma hora de encontro e cada um estava em sua casa e conversávamos todos dentro do ambiente. Entrávamos aqui e fazíamos a interação dentro do próprio ambiente. Sendo assim, como eu já vos disse, aqui nesta parte mantemos e preservarmos a privacidade dos alunos. Nós hoje sabemos que temos que cumprir com alguns aspectos da parte da proteção de dados. Eles não se precisam de identificar. Nós usávamos, por exemplo, um número e uma letra para eles se identificar quando estávamos ali. Não era a minha razão, não era identificar os alunos, é assim ajudá-los e permitir que eles aprendam e que promovam uma aprendizagem muito mais válida e muito mais rica. E como eles não estavam a expor-se diretamente à frente de uma câmara, essa parte toda da timidez, essa parte de estarem intimidados, não se verificou. Aqui temos um outro exemplo, e neste caso... 2 minutos? Ok. E neste caso, a nível de ciências, em que nós demos a liberdade... Nós fomos a um jardim zoológico e encontramos diferentes tipos de animais. Carnívoros. Os carnívoros têm uma alimentação à base de carne. Já a sua dentição é completa, com caninos bem desenvolvidos e afiados, que lhes permite rasgar a carne das presas. Herbívoros. Os herbívoros alimentam-se de plantas e vegetais. Têm uma dentição incompleta, com órgãos bem desenvolvidos para triturar os alimentos. Os herbívoros também apresentam diastema ou barra. Omnívoros. Os omnívoros alimentam-se de carne de outros animais e vegetais. Tal como os carnívoros, têm dentição completa. Como vocês puderam ver e podem ver, nós saímos da sala de aula, eles estão a produzir este objeto de aprendizagem a partir da casa de cada um deles, neste caso de um dos colegas, em que se juntaram, e como podem ver, hoje o espaço não fica limitado às 4 paredes da sala de aula. Com alguns dos benefícios que nós temos da utilização da realidade virtual, temos a melhoria na visualização de determinados conteúdos, melhora a qualidade de ensino e de aprendizagem dos nossos alunos, melhora o trabalho colaborativo, uma vez que eles partilham entre eles e discutem e fazem a reflexão sobre os trabalhos que têm que apresentar, permite chegar a um maior número de alunos, permite fazer uma melhor avaliação formativa, principalmente das suas aprendizagens, e melhorar as suas capacidades de pesquisa. Preciso só mais de um minuto, só para vos apresentar algumas considerações finais da utilização da realidade aumentada, da realidade virtual e dos ambientes web imersivos. Temos uma grande vantagem do ponto de vista pedagógico, que é o aprender fazendo. Isto é, quando damos a liberdade de serem os alunos os criadores, serem os alunos os produtores e construírem estes objetos de aprendizagem, as aprendizagens são muito mais profundas, mais objetivas, muito mais ricas. Podemos usar aqui outras pedagogias, a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem baseada em jogos, a própria gamificação. Temos também que, ao utilizar estas tecnologias, notamos uma maior motivação e um maior empenho dos alunos na realização das tarefas que são propostas. Há uma maior satisfação
na realização dessas tarefas e nos resultados que eles nos apresentam, o que faz com que essas aprendizagens sejam muito mais individualizadas e muito mais objetivas nos seus percursos, nos seus caminhos pedagógicos. Permitem que cada aluno ou o grupo de alunos explorem uma área do currículo ao seu ritmo e no seu próprio caminho. Fazemos com que os alunos sejam donos dessa própria aprendizagem. E não é obrigatório que sejam os professores os especialistas nestas tecnologias. Ao dar a liberdade de exploração, ao dar a liberdade aos alunos deles próprios realizarem a pesquisa, realizar a produção e a criação destes objetos de aprendizagem, fazemos com que eles se venham então a tornar os especialistas nessas tecnologias. E para além de que, para os próprios professores, permite que eles possam expandir os seus planos de aula, uma vez que podem explorar novas formas de ensinar aos nossos alunos. E assim sendo, muito obrigado pela vossa atenção e desculpem o tempo que resbalei. Obrigado.